dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos em Cristo, Pai do Senhor e amor de Maria. Venho aqui falar com vocês sobre um pouquinho sobre o que é a nossa pastoral da vez, que é a pastoral da saúde. A história da pastoral da saúde tem início no Brasil já em 1922, muitos anos atrás, com a chegada dos religiosos camilianos. Mas quem seriam esses tais camilianos, né? São uma ordem religiosa católica romana criada por São Camilo de Lelli, que tem origem em 1582 na cidade da Roma, lá na Itália. São Camilo de Lelli é o padroeiro dos doentes, dos hospitais e dos profissionais de saúde, então nada mais justo do que ele ser o padroeiro da nossa querida pastoral da saúde, obviamente. São Camilo buscava motivar os seus companheiros, aqueles que estavam com ele na caminhada, para poder ajudar aqueles que estão em necessidade, aqueles que são os doentes, como na parábola do bom samaritano. No caso de alguns dos nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo não lembrarem, vou falar um pouquinho sobre o que é a parábola do bom samaritano. Lembra aquela parábola em que Jesus falava do comportamento para poder amar ao próximo como a ti mesmo? E lembra de 3 homens, em que tinham 2 sacerdotes que deixaram um homem que estava em necessidade no caminho, e no terceiro um samaritano apareceu para ajudar e socorrê-lo. Então ele buscava lembrar a todos que aqueles que estão em necessidade são aquelas pessoas que estão em Cristo e que devem ajudá-lo independente de quem seja, como aquele bom samaritano fez certa vez. Então, servindo assim como um bom samaritano, que viu aquele homem que estava em necessidade e decidiu ajudá-lo sem pensar 2 vezes, cuidando das suas chagas, empregando seu tempo, como o próprio Senhor fazia, em buscar ajudar os outros independente de qualquer situação, e seguindo as palavras do próprio Senhor, que diz: "E estive enfermo e me visitaste, todas as vezes em que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste." Mateus 25, de 36 a 40. Olá, meu irmão, minha irmã. A gente está aqui hoje com a Pastoral da Saúde e da AIDS. A gente está aqui hoje com a dona Dulcineia e com a Leane. Elas vão falar um pouco mais sobre a pastoral delas, como é que funciona, como a gente faz para participar e um pouco mais do serviço que elas prestam para a nossa paróquia. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Dulcineia, boa tarde. Leane. Primeiramente, a gente tem a Pastoral da Saúde e a pastoral da AIDS. Qual seria a relação entre essas 2 pastorais? São pastorais distintas? São alguma ramificação que houve? Conta um pouco mais dessa relação entre as 2 pastorais. São pastorais distintas, ambas com o mesmo objetivo, que é o acolhimento, a informação e ajudar as pessoas, né? Tanto a pastoral da saúde quanto a pastoral da AIDS, o nosso objetivo é este: trabalhar na informação junto à comunidade. A relação, assim, aqui na paróquia, da gente trabalhar junto, é porque chegou no momento que os mesmos membros da Pastoral da Saúde também eram membros da Pastoral da AIDS. E aí, na época, quem nos acompanhava era o diácono Valmir, e ele nos orientou, então, que a gente fizesse o trabalho junto realmente, né? Ultimamente, a gente tem conseguido até mais direcionar os trabalhos relacionados à Pastoral da Saúde do que propriamente aos eventos da Pastoral da AIDS, mas continuamos com as 2 pastorais. Ok. E hoje, como é que você define qual seria a missão da Pastoral da Saúde? A Pastoral da Saúde é um organismo de ação social.
da Conferência Nacional dos Bispos, né, da CNBB, dos Bispos do Brasil, e vinculada à Comissão Episcopal para o serviço da caridade, de justiça, da paz, da ajuda, né? E a pastoral da saúde, ela atua em 3 dimensões. Sua abrangência chega nos setores importantes da sociedade, que tem um papel decisivo também na política de saúde. E as 3 dimensões da pastoral da saúde é a dimensão solidária, né? É a vivência dessa presença com as pessoas que mais sofrem, né? Os doentes, os enfermos, as famílias, porque quando temos um enfermo na família, a família toda sofre. E a pastoral da saúde, ela está para acolher não só aquela pessoa enferma, como também os seus familiares. Atua também na dimensão comunitária. Nós atuamos na comunidade com informações, com ajuda também. Às vezes tem pessoas que precisam de um medicamento, de fralda geriátrica, e a gente tem a possibilidade de pedir doações, né? Nós temos um grupo grande também do vicariato, onde a gente solicita doações. Já conseguimos em algum momento muletas, cadeira de rodas para as pessoas que precisam. Às vezes a gente não tem aqui, né? Porque a paróquia também se disponibiliza de acho que 1 ou 2 cadeiras, não me lembro bem, para empréstimo para quem precisa. Mas às vezes tem outras pessoas precisando, então a gente coloca lá no grupo do vicariato para que a gente possa ajudar aqui os membros da comunidade nesse sentido. Ou qualquer outra eventos que tenha na igreja, a gente também está aqui disponível para ajudar no que for necessário. Quando alguém passa mal na missa ou nos eventos, como já aconteceu, Leane estava aqui para ajudar, ou às vezes eu estou também. Quando eu não estou, ela está, e às vezes que já aconteceu, nós conseguimos ajudar. Então, na comunidade, a gente também trabalha nesse sentido. Tem a questão também dos nossos momentos, né, de oração, nas nossas reuniões, porque, acima de tudo, todo agente de pastoral, ele tem que ter uma vida de oração, que é o que nos norteia, é o que nos dá força para continuar na caminhada, principalmente nessas pastorais sociais, né? Pastoral da saúde, pastoral da AIDS, que são pastorais que a gente lida muito com o sofrimento das pessoas. E também tem a dimensão política institucional, que é tanto a pastoral da saúde e também a pastoral da AIDS, precisa participar dos conselhos de saúde. A gente sabe que muitas reivindicações que vêm para os municípios, que vêm para a nossa população, né, de um modo geral, elas saem muitas vezes desses conselhos de saúde, na maioria das vezes. Então é importante ter um representante que possa falar pela nossa comunidade e por aqueles que mais necessitam também. Assim, os religiosos, eles chegaram nessa ordem dos São Camilianos, chegaram em São Paulo e se juntaram com eles um pequeno grupo de jovens brasileiros que, depois de um tempinho de formação, decidiram seguir a vida religiosa, seguindo essa intenção de poder ajudar aqueles que são os carentes e necessidades, e assumir o ministério de cuidar dos doentes. E assim começou desenvolvendo a Pastoral da Saúde, que originalmente não tinha esse nome de Pastoral da Saúde, mas sim de Pastoral dos Enfermos, como a nossa querida unção dos enfermos, daqueles que estão em necessidade. Somente em 9 de maio de 1986, a Pastoral da Saúde foi instituída como uma das pastorais sociais da CNBB, sendo um organismo de ação social, sociedade cívico-religiosa, organizada por tempo indeterminado e com sede itinerante. Ou seja, ela acompanha o nosso coordenador nacional, o bispo Dom Roberto Francisco, e sem fins lucrativos, como qualquer outra ação da igreja, eles buscam sempre ajudar aqueles que estão em necessidade, como o próprio Senhor fazia, seguindo
sem buscar fins lucrativos, mas sempre buscando ajudar aqueles que estão em necessidade. A gente recebeu uma pergunta através do nosso Instagram, foi da Pamela Dias. Ela perguntou como é que a pessoa, ela, na prática, assim, como é que é a atividade da pastoral? Como é que a pessoa é atendida pela pastoral da saúde? O que é que ela tem que fazer? A pessoa tem que vir, vocês vão lá, atendem? Como é que é na prática esse atendimento? Como é que a pessoa é atendida pela pastoral da saúde? Normalmente, a gente sempre orienta a entrar em contato com a secretaria aqui da igreja quando precisa de algo, porque nós não fazemos essa busca ativa, né? Uma das nossas funções também seria a visita aos enfermos, que no momento, nesse pós-pandemia, a gente não voltou a fazer. E nos hospitais a gente tem um grande trabalho no Antônio Pedro de visita, né? E que nessas visitas a gente consegue ali descobrir a necessidade das pessoas para que a gente possa atender. E a gente solicita, então, para que nessa necessidade, que a pessoa entre em contato com a secretaria aqui da igreja, né? E nos acione, que aí vão entrar em contato com a gente e a gente vai conseguir procurar essa pessoa para saber qual é a necessidade dela e em que nós podemos ajudar. E quando a gente não pode ajudar, jamais a pessoa vai ficar sem auxílio, que a gente vai procurar quem possa ajudar, né? Ok. A gente sabe que há alguns anos a gente teve a pandemia, né, do Covid-19 e que mexeu com tudo, né? Mexeu com tudo. Eu estou curioso para saber como é que foi o trabalho da pastoral da saúde durante esse período, porque deve ter mudado bastante coisa, né? Sim, mudou muita coisa, inclusive nesse período o trabalho foi bastante restrito, até porque não se podia fazer visita aos hospitais, então aqueles grupos que frequentavam o hospital para visita não podia ir, e também devido à restrição, quem faz as visitas nos domicílios também não podia fazer. Então, na verdade, foi um período que realmente ficou todo mundo meio que afastado de suas atividades. Reuniões, né? Algumas reuniões aconteceram online pelo vicariato, mas aqui na igreja, propriamente dito, não se podia fazer durante o período que nós tivemos a orientação para não fazer, né? Para não ter nenhum tipo de aglomeração, de reuniões. Então, isso foi bem respeitado, foi a época que não se pôde. E quando foi liberado, a gente começou a voltar aos poucos, né? Que é o que estamos fazendo agora. A gente está se reinventando, se reestruturando, assim como todas as pastorais, né? Eu acho que está mais ou menos assim como a nossa. Se reinventando, se reestruturando, buscando novamente as pessoas, porque acabou que todo se desfez um pouco, né? Então agora a gente precisa agregar novamente. A gente sabe que toda pastoral ela atravessa alguns desafios, né? Hoje, como a senhora vê, qual seria o principal desafio hoje da pastoral da saúde? Qual o principal desafio que a senhora vê hoje? O nosso principal desafio é exatamente isso que eu te falei, né? A gente se reestruturar, a gente conseguir manter os nossos agentes, né, os membros da pastoral, porque não é muito fácil agregar e manter tudo isso, porque nós temos algumas atividades e a gente precisa, é um trabalho de entrega, não é um trabalho simples, a gente precisa muitas vezes deixar nossa casa e deixar como toda pastoral que a gente assume, e para a gente se dedicar mesmo à pastoral. Então esse é um grande desafio, porque às vezes as pessoas entram para a pastoral, mas quando começa realmente o trabalho, né, e essa entrega, às vezes não é o momento da pessoa. Então acaba que às vezes aquela pessoa sai, aí a gente vai agregar outro membro, e às vezes quando esbarra novamente com a questão do trabalho, dessa entrega que tem que ter, porque cada pessoa tem seu momento. E às vezes a pessoa quer trabalhar na pastoral, mas ainda ela não está naquele momento de entrega. Então esse é um desafio grande, a gente manter um grupo,
Agora nós estamos com um grupo de 6 pessoas, né, Leane, que entrou Roselene, estamos com 6 pessoas no grupo e vamos manter, se Deus quiser, mas esse é um desafio grande, né? Até para fazer o trabalho, a gente precisava, a gente está conseguindo atender todo o território paroquial, a gente precisa muito de crescer esse número de participantes, né? A gente está conseguindo dar esse auxílio aos enfermos de todo o território paroquial, porque assim, realmente hoje a gente fala que as pessoas, qualquer pessoa que tiver dificuldade, necessidade, pode fazer contato com a paróquia, com a secretaria, a gente vai atrás. Mas assim, a ideia da pastoral é da gente estar com um grupo grande e assim, indo até o enfermo, né? Não o enfermo está vindo pedindo ajuda na paróquia, a gente está indo fazer essa busca. Só que para fazer essa busca a gente precisa muito de mais agentes, né? Até porque a gente tem um território bem amplo. A gente tem um trabalho né, porque o Ricardo falou aqui de Arquidiocese, no Antônio Pedro, quer dizer, um hospital lá de Niterói. Mas aí, se você for parar para pensar, quantos hospitais a gente tem aqui próximo do nosso território paroquial? Então, assim, se a gente conseguir um grupo grande de pessoas, assim, a ideia é de não a gente tendo que ir lá para Niterói, né? A gente faz o trabalho lá, porque lá a gente se une a outros agentes, a gente precisa disso, mas a gente precisa de um grupo grande para a gente estar fazendo esse trabalho aqui próximo do território da paróquia, né? É isso então, que esse é um grande desafio, é realmente o número de agentes. A gente precisa aumentar para a gente estar atendendo de uma forma melhor, né, a demanda do território paroquial. Foi até importante a Leane tocar, né, nessa questão do território paroquial, porque a Pastoral da Saúde, ela foi formada aqui na paróquia, né? Nós todos moramos aqui na proximidade da paróquia, mas ela não significa que nós somos daqui. Na verdade, a gente atua no território paroquial, onde for necessário. Na época, quando foi fundada a pastoral, foi até, né, eu vim de Santa Rita, eu era da Capela de Santa Rita, você já atuava aqui na paróquia, aí na época tinha a Luana que atuava na Santa Edvige. Então, assim, foi formada a pastoral na paróquia, mas com membros das capelas para tentar, né, estender, né, e estar fazendo essa atuação em todo o território. Agora vamos entrar um pouco mais na pastoral da AIDS, né? A gente passou por essa pandemia, né, do Covid-19 e muito se falou sobre essa doença. E a gente vê que não tem se falado tanto em AIDS ultimamente, né? Na opinião de vocês, como é que está a AIDS hoje em dia? Ela é algo mais controlado? Como é que está o controle dessa doença? Como é que está a parte de medicação? Enfim, como é que está hoje a AIDS na nossa sociedade? A AIDS hoje, ela é como a gente sabe, é uma doença que ela tem tratamento e agora muitas possibilidades aí de tratamento. Não tem a cura, mas tem tratamento. Não se fala tanto mais, realmente, eu acho que essa Covid-19 aí, ela veio e abafou muitas outras doenças e outros problemas da nossa sociedade que acabaram ficando escondidos pela Covid, né? Então, realmente não se fala tanto. Mas há um crescimento do HIV, sim, entre os jovens. Há um crescimento também, inclusive, entre idosos, né? Na última campanha que nós fizemos no Vicariato Alcântara,
testou positivo uma senhora de 75 anos. E a gente sabe que isso aumentou entre os idosos, com essa questão aí da terceira idade, aí a pessoa acaba se envolvendo, né? E nunca se sabe, porque assim, é como a gente sempre fala, hoje em dia qualquer pessoa pode estar contaminada pelo vírus HIV, porque no início deixava a pessoa muito debilitada, então você olhava e já sabia, deve estar com HIV, deve estar com AIDS, alguma coisa nesse sentido. Mas agora não é mais assim. As pessoas estão saudáveis, porém estão com vírus, porque existe tratamento. Então, fazendo o tratamento de forma correta, as pessoas estão vivendo aí muitos anos portadores do vírus, mas não necessariamente desenvolvendo a doença. A epidemia da AIDS, né, que foi uma realidade lá, foi uma epidemia que começou desde pedaços de 1980, uma epidemia que acabou pegando o mundo inteiro, uma doença que até hoje a gente não tem cura, infelizmente. Então, quando a epidemia da AIDS começou, muitas pessoas, organizações, setores da sociedade colocaram as suas energias de poder ajudar aqueles que já tinham sido contaminados com a doença e ajudar na prevenção ainda mais daqueles que já tinham. Então, na realidade, na necessidade de desenvolver um número maior de pessoas para poderem ser ajudadas, né? Se juntando com o Ministério da Saúde e a Igreja, com a finalidade de contribuir na luta contra a epidemia da AIDS, foi debatida a criação de uma comissão da Igreja Católica para poder ajudar aqueles que já tinham e para prevenir aqueles que, infelizmente, não chegaram a desenvolver a doença, né, da AIDS. Aí virou uma pastoral dedicada a atuar nesse campo da prevenção em relação à AIDS. No dia 27 de março de 1999, a Comissão Técnica Científica da Pastoral da Saúde Nacional criou a comissão para acompanhar realmente a problemática, o revés que foi a AIDS. Então, em 99, a comissão seguiria as linhas da Pastoral da Saúde e se dedicaria unicamente ao auxílio da educação, a assistência e educação preventiva contra a AIDS, ou seja, eles iriam ajudar aqueles que já tinham a doença e fariam ações para fazer uma educação preventiva para que você não venha desenvolver essa doença dentro também dos parâmetros dentro da igreja. A Igreja Católica assumiu uma postura de compaixão e amor, solidariedade, apoio aos doentes com o HIV/AIDS. Então foi criada uma iniciativa para poder ajudar para enfrentar os desafios que essa problemática traz, com também os desafios da epidemia que começou, fornecendo também apoio espiritual e emocional, social e prático para aqueles que já tinham desenvolvido a doença e para aqueles que convivem também, tanto aqueles que têm o HIV e a AIDS quanto os familiares que estão próximos. E as ações da Pastoral da AIDS também variam de acordo com as dioceses e com as comunidades. Eles podem incluir acolhimento e cuidado pastoral, assistência material e apoio social, educação e prevenção, e também acolhimento espiritual para aqueles que têm essa necessidade. Ao longo dos anos, a Pastoral da AIDS também expandiu seu trabalho para outras partes do mundo, se adaptando às realidades locais, né, e sociais dos locais onde vão trabalhar, fazendo um papel de apoio, um papel de mediador para poder ajudar a reverter as problemáticas que podem ter efeitos ruins, efeitos devastadores em comunidades mais carentes. A necessidade do trabalho tende a ser mais rígido, em locais menos afetados tende a ser um pouco mais flexível, proporcionando também esperança para aqueles que têm a doença e cuidado com as pessoas afetadas, Ou seja, a pastoral ela trabalha de acordo com a realidade que ela seja oposta. Então ela continua sendo, a pastoral da AIDS, sempre será uma parte importante do trabalho social e cariativo da Igreja Católica. Então ela é uma pastoral firme, é uma pastoral importante, tanto necessária quanto qualquer outra, e é uma pastoral fantástica de termos aqui na nossa querida paróquia São Francisco de Assis.
Então, o trabalho de vocês em cima da parte da AIDS seria com campanhas de prevenção. Campanha de prevenção. Nosso trabalho é falar da prevenção, né? Porque embora tenha tratamento, não tem cura. E também De estar fazendo o teste, né? Sim. Para ter um diagnóstico precoce, né? Para poder estar tratando, né? Da doença no começo. Pegar o início, nós chegamos a fazer campanha também aqui, fizemos aqui na praça, testagem rápida, né? Mas agora tem um tempo que a gente não está fazendo nenhuma campanha relacionada à AIDS, né? A pastoral da AIDS. Precisamos retornar, mas a gente está reestruturando novamente a pastoral da saúde, estamos conseguindo já, e assim que a gente estiver reestruturado, a gente pretende retornar com a atividade total, né, também das duas pastorais. A gente sabe que muitas doenças ela não só afetam o corpo, ela também afetam o espiritual e o emocional, tanto de quem tem a doença quanto dos familiares, né? Qual seria a importância dessa assistência espiritual e emocional? A assistência espiritual é a base, a pessoa precisa. Sem ela a gente não consegue. Então, nós da pastoral, quando a gente visita alguém, a gente também leva a palavra, né? A gente leva a palavra de Deus ali para aquela pessoa, a gente fala sobre a importância da oração, porque também é a nossa função, né? A pastoral também, ela tem o dever também de propagar o evangelho. Não, a gente faz toda essa outra parte humana, mas a gente não pode esquecer de que a gente está vinculado à Igreja Católica, a gente está vinculado a um trabalho que é desenvolvido pela CNBB, então não tem como a gente fazer nada à parte, né? Então a gente precisa dessa parte espiritual. E a parte emocional, a gente orienta muita pessoa ao tratamento, porque é claro que precisa. Tanto a família quanto a pessoa. A gente sabe que muita coisa mudou nessa pandemia e as pessoas realmente estão doentes. Crise de ansiedade, parte psicológica que piorou, quem já tinha um problema pequeno, isso se transformou. A gente teve muitas questões que acabou aumentando aí nesse tempo. Então, é de suma importância tratar o corpo, tratar a alma, tratar de um modo geral. Então, não tem como cuidar de um enfermo ou visitar uma família e a gente não colocar primeiro Deus na frente, a nossa frente, né? Que é o que vai realmente nos nortear. Não tem a pastoral ela não sobrevive somente fazendo a caridade, né? A caridade já vai vir como um acréscimo da nossa vida de oração, da nossa doação aqui dentro da igreja. Certo. Vocês comentaram que está tendo muita falta de agente da pastoral, né? Então, agora essa é a hora. O que é preciso para ser agente da pastoral da saúde? Eu preciso ter algum diploma, alguma formação na área? Não precisa. Talvez eu acho que essa é a maior dúvida. A maior dúvida. Que acabam procurando a pastoral. E talvez a maior dificuldade. Você precisa querer servir. Você precisa querer servir, só a única coisa. A única coisa. Não precisa ser, assim, eu sou da área da saúde, a Dulce também é da área da saúde, né? Por acaso. Somos da área da saúde. Mas isso aí é independente, você não precisa ser da área da saúde, você não precisa nada. Basta você querer servir, entendeu? E de estar, né, próximo, de estar naquele momento, né, do irmão, acompanhar o irmão naquele momento, às vezes, de um pouco mais de sofrimento, quando vem enfermidade, como você falou no começo, onde tem um enfermo, tem toda a família, né? Enfermo, e a gente está ali se prontificar, né? Em ajudar naquele momento. Então, para isso, não precisa de diploma, de informação. O lema da pastoral da saúde
Está lá em Lucas 10:33, né? Que é passou também o samaritano, aproximou-se e teve compaixão. Então, se a gente conseguir ter compaixão daquela pessoa que está sofrendo ao nosso lado, a gente pode participar da pastoral tranquilamente. É porque muita gente deve achar que precisa de algum diploma. De forma alguma. E as pessoas, assim, como tem técnico. a Dulce, por ser da área, aí acha que tem que necessariamente ser da área de saúde. Não, isso aí é apenas... Coincidiu. Mas não precisa. Uhum. Fica a dica então. E aqui na nossa paróquia, a gente tem alguma missa dedicada aos enfermos? Temos. O Padre Dalvan nos propôs, todo primeiro sábado de cada mês, nós temos a missa dos enfermos, com bênção da água e bênção do sal também. Então, estão todos convidados aí a participar no primeiro sábado, junto com a missa mariana, acontece também, né, a missa do enfermo. E toda terceira quinta-feira do mês é a missa da saúde, também com a bênção da água e com a bênção do sal. E sempre que vierem também podem trazer a água, trazer o sal para serem abençoados. Então, a gente está chegando já no final da nossa entrevista aqui. Quais são os dias de reunião da pastoral de vocês, caso alguém esteja interessado em vir e assistir? Participar, né? Participar todo terceiro sábado, às 14h aqui na paróquia. Então, vocês querem dar alguma declaração final, nesse final do vídeo aí? Convidar o pessoal a incentivar a vir? Porque, como eles disseram, a pastoral sofre de uma carência de agentes, né? E é uma pastoral assim de extrema importância na nossa paróquia, né? Que trata da saúde, algo que é essencial para nós. Então, vocês querem fazer esse convite final para o pessoal que está ainda na dúvida se vai vir ou não? Mas já sabe que não precisa de diploma, não precisa de ORM, não precisa de nada. E podem vir para conhecer. Nós precisamos muito de mais agentes na pastoral para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho maior, né, para a nossa comunidade, para o nosso território paroquial, para os nossos enfermos, para as nossas famílias. Então, estão convidados a vir conhecer, venham participar aí de uma reunião, ver qual é a nossa proposta, para a gente dar continuidade a tantos projetos que a gente tem e às vezes a gente não consegue, porque quando a gente esbarra na falta de pessoas. Então, a gente precisa muito. Estamos abertos aí para acolher, pode vir participar de uma, de duas, de 3 reuniões. Se não se identificar, não tem problema nenhum. A nossa função também é acolher. Amém. Muito obrigado, Dulcineia, muito obrigado, Leane, por ter acreditado no nosso trabalho aqui da pastoral da PASCOM. A gente vai terminar aqui mais um giro pastoral. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui no vídeo, né, o que acharam da nossa entrevista aqui. E também comentem qual a próxima pastoral que vocês querem ver aqui no nosso giro pastoral. Eu vou esperar vocês aqui, eu vou estar acompanhando os comentários aqui embaixo, tá bom? E a gente se vê até o próximo vídeo.